Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Firmes aí? Então, nós estamos aí com essa missão, da tabela periódica. Eu espero que vocês arrumem uma tabela para poder entender melhor o conhecimento da distribuição dos elementos químicos na tabela periódica. É sempre bom vocês arrumar uma tabela periódica aí, pega uma tabela impressa pela internet ou vai até uma papelaria e compra a tabela, porque é importante vocês adquirirem a tabela. Então, beleza. Então, voltando aqui aos nossos conhecimentos da tabela periódica, a gente tem que entender que a tabela periódica atual é colocada em ordem crescente de seus números atômicos. Bom, lembrando que o que é o número atômico? O número atômico é o número de prótons que tem no núcleo, né? Então, nessa tabela periódica que está na folha de vocês aí, tem a colocação, que em cima vem o número atômico, né? Em cima de quê? Em cima do símbolo do elemento que vem o número atômico. Embaixo vem o nome e a massa atômica dele, né? Então, assim, o que é para a gente colocar é que todos os elementos químicos que seguem na tabela periódica seguem um esquema repetitivo periódico pela ordem crescente de seus números atômicos. É sempre bom colocar isso daí para vocês, porque todos os elementos químicos que nós temos na tabela hoje foram catalogados nessa ordem, certo? E é importante lembrar que nós temos elementos químicos naturais e elementos químicos artificiais, né? Aqueles elementos químicos que estão em negrito, estão todos preenchidos, são os elementos químicos naturais. E os elementos químicos que não estão em negrito são os elementos químicos artificiais. Geralmente eles estão no último período, principalmente ali no quarto e no quinto período. Bom, o que é período e família? Que eu quero explorar para vocês aqui na aula de hoje. Porque para a gente encontrar um elemento químico na tabela periódica, a gente tem que saber suas coordenadas. É como se fosse um eixo da coordenada lá na matemática. Tem o valor de x e o valor de y, né? O valor de x é na horizontal e o valor de y é na vertical. Na tabela periódica não é diferente encontrar os elementos químicos. A gente encontra os elementos químicos em famílias, né, que são aquelas 18 famílias, e nós temos elementos químicos em períodos, que são aqueles 7 períodos. Então, nós temos as famílias e os períodos, né? Então, a gente encontra na vertical, a gente encontra nas famílias, ou da família 1 até a família 18. E aí, na horizontal, a gente encontra nos períodos. Na horizontal, os períodos. Ou seja, os períodos do período 1 até o período 7. Temos 7 períodos. Bom, o que indica os elementos químicos na sua família? A sua propriedade química, certo? Ou seja, quantos elétrons que ele vai ter nas últimas distribuições eletrônicas no que a gente chama de camada de valência, né? Então, na distribuição eletrônica, temos lá os elétrons, ou seja, nas camadas energéticas, igual o modelo de Niels Bohr, né? O modelo de Rutherford Bohr fala que os elétrons eles estão em níveis de energia. Então, eles seguem esses níveis de energia, que são 7 níveis de energia. Então, os últimos níveis de energia determina o grupo que eles estão, né? Ou seja, quantos elétrons que eles vai ter nas camadas mais externas. Agora, o período deles vai determinar quantos níveis de energia eles estão sendo preenchidos. Quantos níveis de energia. Ou seja, se ele está no primeiro período, só tem um nível. Se está no segundo período, 2 níveis. Terceiro período, 3 níveis. E assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, igual se a gente for pegar o sódio. O sódio, o número atômico dele é 11. E a gente for fazer a sua distribuição, né? Então, a gente fazendo a distribuição dele, a gente vai ver que ele está no grupo 1, no primeiro grupo, ou seja, ele está no grupo lá onde está o hidrogênio, né? No grupo 1. Ele tem a mesma característica química do que o hidrogênio, o sódio no caso, né? E o sódio está no terceiro nível, ou seja, ele precisou de 3 camadas eletrônicas para preencher os seus elétrons. Precisou de 3 camadas eletrônicas.
Se a gente for pegar o potássio, que está abaixo do sódio, por exemplo, o potássio, o símbolo do potássio é K, né? Então, nesse caso, o potássio, ele está abaixo do sódio, ele está um nível abaixo do sódio. Quer dizer que o potássio precisou de 4 níveis de energia. Ele está no 4º nível, né? O potássio que tem número atômico, né, 19, né? Então a gente tem lá que o nível dele é o 4º nível. Então ele está no 4º nível, 4 camadas para preencher, né? Então sempre segue um esquema repetitivo periódico. Então se a gente for pegar, por exemplo, do sódio até chegar ao potássio, há uma repetição, ou seja, eles têm as mesmas propriedades químicas. E essa repetição, ela segue um esquema em ordem crescente de seus números atômicos. Então, o que é importante vocês fixar aqui nessa aula? Que a tabela periódica atual está de acordo com a lei de Moseley. Lei de Moseley coloca que os elementos químicos estão disponibilizados em ordem crescente, ordem crescente de seus números atômicos, né? E a ordem crescente de seus números atômicos vão seguir um esquema repetitivo periódico, um esquema em que os elementos químicos têm uma repetição das suas propriedades químicas, né? Então é isso que eu quero que vocês fixem. Depois a gente vai estar na nossa aula online fazendo mais exercícios sobre a localização dos elementos na tabela periódica. É muito importante a gente identificar essa localização dos elementos, né? Igual eu falei para vocês, existem coordenadas dos elementos, que são na vertical os grupos, né? E na horizontal os períodos. Os grupos indicam quantos elétrons que ele tem nas últimas camadas, e os períodos indicam quantos níveis de energia que serviu para preencher aqueles elétrons, né? Então, assim, na ideia de Moseley, né, juntamente com Niels Bohr. Então a gente tem aí a distribuição desses elétrons de acordo com os seus números atômicos. Por quê? Porque o número atômico, que é o número de prótons que está no núcleo, identifica também o número de elétrons que está na eletrosfera. É sempre a mesma quantidade. Então a coisa que eu quero que vocês saibam aqui, no elemento químico, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Então gravem isso. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se eu tenho o número de prótons do sódio, que é 11, o número de elétrons dele também vai ser 11, certo? Então sempre vai ser igual. Então por isso que a distribuição dos elementos na tabela periódica em níveis, eles vão seguir também a distribuição dos elétrons nos seus níveis, certo? Que vai ser o mesmo número de prótons que está no núcleo. Ok, pessoal? Beleza. Até a nossa aula online, que a gente vai estar fazendo mais exercícios, ou seja, todos os exercícios da atividade, e tirando as dúvidas de vocês sobre essa distribuição dos elementos na tabela periódica. E não percam, hein, pessoal? Eu quero vocês todos com a tabela periódica em mãos, porque é necessário ter a tabela periódica para aprender esse conteúdo, ok? Então até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.